Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News, né? Eu falo sobre política internacional, nacional, e hoje é dia 24 de fevereiro de 2022, né? É uma data muito apreensiva, foi desde o dia 22 de 2 de 2022, o Putin ele tinha concentrado tropas, né? Primeiro tinha 150 mil homens, depois aumentou para 190 mil. Eu vi a notícia que era relevante, que estava tendo suprimentos médicos, né, para hospitais de campanha. E aí o mundo foi ficando cada vez mais apreensivo com a escalada entre a Rússia e a Ucrânia, né? A Rússia anexou a Crimeia, que era uma parte da Rússia na antiga União Soviética, e depois declarou, hoje o Putin declarou as Donetsk e Lugansk, acho, Donetsk e Lugansk, no leste europeu, né, como independentes. E ele, né, ao longo do dia, começou às 3 horas da manhã do dia 23 para o dia 24, os bombardeios, os tanques entrando na Ucrânia. A gente amanheceu o dia vendo as pessoas saindo de Kiev, um congestionamento numa rodovia, parecia inclusive a marginal de São Paulo, tanques andando pelas ruas. Depois começaram a aparecer vídeos de aviões com mísseis, bombardeios em várias cidades, né, da Ucrânia, enfim. O mundo está muito apreensivo porque a Rússia, né, que é a antiga União Soviética, tem um arsenal nuclear de mais de 7 mil ogivas, né? E o mundo está apreensivo justamente porque a China não se declarou nada. Alguns analistas falavam que a China poderia atacar Taiwan e veio uma notícia também que a China estava fazendo provocações no espaço aéreo de Taiwan. Então, assim, a gente tem que ficar meio atento como que vai. As coisas estão se desenrolando muito rapidamente, né? A situação está se deteriorando muito rápido no mundo inteiro. O meu canal começou, né, falando de simulações de guerras, de Terceira Guerra Mundial, só que realmente a gente não sabe se essa escalada vai ficar só realmente entre a Rússia e a Ucrânia ou vai envolver toda a OTAN. Houve notícias de movimentações de helicóptero dos Estados Unidos para a Letônia. Depois o Biden discursou hoje às 2h30, estava previsto às 2h30, mas teve um atraso. Ele falou que o mundo inteiro está lutando contra a tirania da autocracia do Putin e do. Ele não disse China em palavras, mas ele deu a entender que estariam em jogo no mundo a guerra entre a liberdade e a autocracia da China e da Rússia. É um momento muito tenso, mas eu vou ser o mais independente possível, né? Eu vou dar minha opinião no final, o que eu acho, né? Opinião que eu falo assim, qual é a minha opinião? Eu vou falar primeiro os fatos que aconteceram, já que falei alguns, né? Mas, por exemplo, se a gente vê a questão histórica, né, a União Soviética ela se desmantelou e há indícios de que o Ocidente provocou o colapso da União Soviética. Era uma Guerra Fria, época, né, dos anos 70 para frente, até o colapso nos anos 90. Ali era uma briga entre o capitalismo e o comunismo, o socialismo da União Soviética. Só que ela foi desmantelada e houve um certo remorso. O Putin está desde os anos 2000 no poder e ele veio falando para o Ocidente não avançar para o leste europeu, que ali era uma área de influência da União Soviética. Ele falou em algumas reuniões, em alguns momentos, em alguns discursos, que ele tinha um acordo tácito entre o Ocidente e a OTAN. Muitos jornalistas falam que isso não foi um tratado que não tem. Mas na política internacional também existem acordos que não são formalizados também. Do Ocidente, a OTAN não ficar invadindo a parte ali, né? Tem uma coisa histórica muito mais antiga. Alexandre o Grande, o Império Russo é muito antigo, né? Os russos, eles têm uma história militar muito forte porque eles eram atacados embaixo pelos mongóis, pelos chineses, pelos árabes embaixo e pelos europeus. Então, assim, a questão de defesa para a Rússia é uma coisa muito séria. Eles sempre foram um império ali que viviam com as fronteiras, várias fronteiras em guerra. E a Ucrânia é como se fosse uma porteira ali da Rússia, é próximo, faz fronteira com a Rússia. E tipo, Alexandre o Grande passou ali. Os nazistas, quando tentaram invadir, Napoleão passou por ali para tentar invadir a Rússia. Então, assim, a Ucrânia vamos dizer assim, é como se fosse um alarme ali da porta da Rússia, vamos dizer assim, né? É uma nação ali que tem
dos anos 90 para cá, é lamentável, né? Eu falo muito de guerra no canal de política internacional, mas eu abomino guerra. Inclusive eu escrevi um livro propondo a paz mundial que chama Unicracia, porque realmente a guerra é uma coisa horrorosa na humanidade, é igual à escravidão, que a humanidade conseguiu tirar esse peso, né? Por várias guerras, a Guerra Civil Americana foi uma luta para acabar com a escravatura, a escravidão no mundo todo. E outra coisa que devia de acabar as guerras, né? Só que tem um dilema. Será que você apoiaria, por exemplo, uma guerra final para não ter mais nenhuma guerra no mundo? Então é uma coisa complicada também, porque não dá para se impor uma paz, né? Também no mundo, ela tem que ser uma livre adesão, senão seria uma paz tirânica, vamos dizer assim. Então é complicado. Dá muito medo porque a União Soviética, o Putin, né? A Rússia e Estados Unidos são as duas nações com mais armas nucleares do mundo, né? E é lógico, o Ocidente está falando que o Putin ficou louco, tem aquela questão da demonização, né, de escolher um lado. O Putin ele fez referências, o Biden fez referências no discurso dele, né, que a Rússia está incomodando na América do Sul. Né, ele deu uma indireta ali para o Bolsonaro ter visitado, né, o Putin numa hora ali bem complicada. Faz 2 meses que está essa tensão mais ou menos. Os diplomatas brasileiros recomendaram o Bolsonaro cancelar a viagem, ficou uma coisa realmente estranha. Depois, ao longo do dia, o Itamaraty fez um posicionamento, o Mourão, que é vice-presidente, fez um outro posicionamento, e o Bolsonaro foi em 2 eventos, um em Rio Preto e outro em outro lugar, e não falou nada, só falou que foi também vergonhoso, porque tem 500 brasileiros presos na Ucrânia, foi fechado o espaço aéreo, já tinha rumor desde o dia 22, porque a Rússia fechou o espaço aéreo do lado da Ucrânia. Então já tinha um rumor ali de que poderia acontecer alguma coisa. É lamentável esses brasileiros, né? São nossos irmãos de nação, presos lá na Ucrânia. E o Itamaraty falou que não tem como fazer um comboio. Virou uma zona de guerra em muito pouco tempo, né? É assim, não dá para julgar quem está certo e quem está errado. Para a Rússia, ela se sentiu ameaçada porque a Ucrânia estava tentando entrar na OTAN. O Putin ele está há 20 anos falando para a OTAN não ir para o leste europeu. Eu não estou defendendo o Putin ou não, é que eu realmente sou isento. Eu gosto, se um dia eu falecer ou não, eu quero deixar o legado com a minha consciência tranquila, né? É lógico que é lamentável um país querer redesenhar as fronteiras, né? Com tanta lei internacional, teve a reunião da ONU também antes, todos os países do mundo, né, falaram para ter uma solução diplomática, mas realmente a escalada tomou proporções gigantescas. Agora à noite, agora é 7 horas mais ou menos, tinha acho que já vários mortos, mais de 50 mortos, né? A guerra praticamente teve início mesmo. Teve relatos de aviões russos abatidos, não confirmados, tanques abatidos russos, ucranianos soldados se entregando, um aeroporto de manhã da Ucrânia bombardeado, enfim. É um momento muito triste para a humanidade, porque guerra é sempre um sofrimento muito grande, né? A gente que não pertence às Forças Armadas, somos civis, a gente imagina, né, o desespero das pessoas na Ucrânia então muita gente foi pro subsolo, pro metrô, né, como se fosse um bunker para se proteger. Então assim, realmente no século XXI a gente vê cenas ali de coisas que aconteciam ali em um passado muito distante, né, de guerras constantes ali, né? Quanto mais a gente volta para a antiguidade, mais era comum guerras, e as guerras elas foram, né, também tendo foram rareando, enfim. O Putin, né, o Biden falou que ele queria restaurar a União Soviética, que ele não pararia. Um jornalista perguntou no discurso do Biden se ele acha que o Putin pararia na Ucrânia. Ele disse que vai reforçar os países da OTAN. O Biden ele também não disse que vai fortalecer na Ucrânia, nem nada disso. Ele falou que vai proteger os países da OTAN, ou seja, os outros países do leste europeu. A Ucrânia ela não é formalmente membro da OTAN, então a OTAN não tem obrigação legal por tratados de defender, porque tem a cláusula, se eu não me engano, artigo 5º, que quando um país da OTAN é atacado, todos os outros têm que coordenar uma resposta. Então, assim,
o mundo estava muito apreensivo com a resposta do Biden, ele realmente não, não foi além. Então, de ponto de vista, assim, do ponto de vista dos ucranianos, isso é ruim, mas do ponto de vista da escalada, é uma notícia um pouco boa, porque se a OTAN e a Europa resolvesse ir com toda a força também, a chance aí de até um conflito nuclear, uma coisa mais absurda ainda, poderia ocorrer. E também ouvi notícias, né, de que a China estava violando o espaço aéreo de Taiwan. Então, assim, alguns analistas no meu grupo de política internacional, se quiser estar na descrição do grupo, quem gostar de política internacional, a gente tem um grupo que tem estudantes de diplomacia, diplomatas, militares, pessoas que gostam de atualização nessa área, né? Então, enfim, o Bolsonaro, ele, na minha opinião, eu falei os fatos ali que foram acontecendo, a questão histórica, e se eu sou favorável ou não, né? Eu não, assim, a escalada realmente aconteceu. O fato é que o Bolsonaro não tomou lado, foi criticado pelos senadores por não tomar um lado, não condenar a Rússia, porque o Bolsonaro ficou numa saia justa, porque ele não cancelou a viagem para a Rússia, né? E ele causou aí um mal-estar por o próprio Biden citou, né, que o Brasil tinha que de forma indireta tomar um partido mais duro contra a Rússia. Só que ele acabou de assinar ele acabou de ir lá, ele falou aquela coisa que ficou emblemática de que ele era solidário à Rússia, que no mundo inteiro não entendeu. A porta-voz dos Estados Unidos falou que parece que o Brasil estava do outro lado. E, na minha opinião, é a tradição do Brasil a paz. Mas essa questão de não tomar lado, na minha opinião, eu sou a favor da paz mundial. Mas como brasileiro, como, né, patriota, você pensa assim, é o jeitinho brasileiro a nível internacional. É você querer tirar vantagem com comércio com o mundo inteiro e não tomar lado em. Só que não tomar lado é o que eu falei. Quem acompanha o meu canal, os seguidores mais antigos, sabe que eu defendo isso daí. Que eu falei, uma hora o Brasil vai se ferrar em ficar em cima do muro. Por quê? Quem tem cultura, estuda os filósofos antigos, a história das pessoas, dos filósofos, dos países, sabe que quem fica em cima do muro por muito tempo tem um final trágico. Os espiões que trabalham para várias nações, todos que ficam em cima do muro, países que ficam em cima do muro, acabam mal. Por quê? Ninguém confia e acaba, quando a coisa pega, não é amigo de ninguém. Eu já fiz um vídeo falando sobre se o Brasil devia ser aliado da OTAN, dos BRICS, um vídeo bem antigo no começo do canal. Então, assim, é o que eu falei. Se a coisa ficar feia, o que acontece? O Brasil, o Trump, quando, né, o Bolsonaro era mais próximo dos Estados Unidos, pela afinidade que o Bolsonaro tinha com o Trump, o Brasil tentou duas coisas com o Ernesto Araújo, o antigo chanceler das Relações Exteriores: entrar na OCDE e na OTAN. Como um símbolo de que o Brasil estava chegando mais próximo dos Estados Unidos, escolhendo um lado, o Trump concedeu ao Brasil o status de aliado extra-OTAN em 2019. Ou seja, o Brasil, assim como o Kuwait, Japão e Coreia do Sul, são aliados da OTAN, né, que é Estados Unidos e União Europeia praticamente, o Canadá e ali o leste europeu. Enfim, o Brasil, ele sempre prezou pela paz mundial. Eu acho que o Brasil, na minha opinião pessoal, não estou falando de diplomacia, eu acho que o Brasil devia de ficar neutro, mas ao mesmo tempo, se for ter que escolher um lado, a gente é muito mais próximo da União Europeia e dos Estados Unidos, tanto culturalmente, os valores de democracia dos países ocidentais, da OCDE, nós estamos realmente mais próximos. A Rússia e China, os BRICS foram uma iniciativa do Lula, daquela época de 2010, né, de oposição à OTAN. A Índia parece que meio que se afastou da Rússia e da China. Ela meio que ficou aliada dos Estados Unidos também, que eles falam inglês, né, são descendentes, tem uma colonização inglesa ali. Então, Brasil e Índia, eles ficaram meio fora dos BRICS ali. Era uma aliança, né, que surgiu por um economista, o Anil, que ele falou que os quatro grandes emergentes, com grande população, território, enfim. Só que o que aconteceu? A Rússia, por ter uma força militar muito forte, e a China, pela economia, um sucesso estrondoso na economia, com capitalismo misturado com socialismo, que ninguém ainda consegue definir direito, eles descolaram dos BRICS. Então a China e a Rússia
eles abraçaram ali, pelo menos a aliança entre eles dois, eles fazem exercícios militares, o Xi Jinping é muito próximo do Putin, eles viraram aliados estratégicos assim ferrenhos. Isso não se pode dizer ali do Brasil e da Índia. Inclusive, ele foi bem recebido pelo Putin, né, o Bolsonaro, mas a gente vê que não, o BRICS ali, a gente tem que entender porque assim, em relações internacionais, quem não conhece, tem muitos grupinhos, né? Os países, eles não gostam de comparar com grupinhos de amigos e tal, mas é igual você estar numa festa assim, às vezes um cara combina uma coisa, todo mundo vai. Relações internacionais é a mesma coisa. Às vezes criam grupinhos ali, IBAs, BRICS, países que querem entrar no Conselho de Segurança. São grupinhos de interesses ali que surgem no momento, criam bandeiras, coisas que os diplomatas fazem para tentar unir interesses, os votar junto na ONU, enfim. Então tem vários grupos, como se fosse a bancada do Congresso. A bancada da ONU tem vários mini grupinhos ali. O Brasil já tentou ser líder dos países emergentes, muito, né, votava com os países africanos. O Brasil tinha, né, no passado tinha mais influência do que tem agora. Mas igual que eu falo, essa coisa do jeitinho brasileiro de tirar vantagem em tudo, por quê? O Brasil, por exemplo, ele se orgulha dessa questão de ser neutro, mas, por exemplo, o Getúlio Vargas ele dava apoio tanto para a Alemanha nazista quanto para os Estados Unidos. Tipo, vamos ganhar uma usina nuclear ali da Alemanha e dos Estados Unidos o negócio do aço. Então o Brasil ele tenta esse jeitinho de ganhar de todos os lados. Só que tem um porém nisso daí. É o que o Biden falou. Tem coisas que são inegociáveis. Por exemplo, se a Rússia e China tomarem poder mundial, querendo acabar com a liberdade, eu sei que isso depende da ideologia de cada um. Quem é a favor da igualdade vai achar isso maravilhoso. O Putin restaurar a União Soviética, a China, detonar todo o leste europeu. Tem gente que vai entrar em delírio. Cuba, Venezuela, tudo igualdade através das armas, aí virar uma nova Guerra Fria. Tem gente que vai achar o máximo isso daí. Agora, quem é a favor da ciência, do iluminismo, das conquistas do Ocidente, da Europa e dos Estados Unidos, na área, né, da tradição grega e romana, do direito, da justiça, da filosofia, do iluminismo mais recente, né, os Estados Unidos de refundar uma república poderosa ao estilo Império Romano, mas que defendesse princípios de liberdade e democracia no mundo inteiro, vai ver isso como, né, se a União Soviética voltar a existir e a China, né, já poderosa assim, vai ser, o Brasil ele vai virar uma ditadura também, o Brasil não tem apreço pela democracia. São perguntas que o Biden falou. Ele falou nesse encontro de democracias. O Biden convidou o Brasil também. Ele falou que está em jogo no mundo, porque a gente fala, eu vi um comentarista na CNN, com todo respeito, eu achei legal o que ele falou, mas não concordo. Ele falou que a Guerra Fria era capitalismo versus socialismo, mas agora também a nova Guerra Fria atual 2.0, OTAN versus Rússia e China, também tem ideologia, só que agora é a ideologia da democracia e liberdade versus autocracia e sistemas autoritários. Então continua a ideologia, só que agora não tem mais essa coisa do capitalismo e comunismo, mas tem essa coisa da liberdade e da opressão autocrática de governos autoritários. O Brasil ele vai ter que escolher que lado que ele quer ir. E eu achei muito ruim a nossa posição do Itamaraty. Nossos diplomatas têm uma posição, o Bolsonaro não fala nada e o Mourão se dá um destaque ali, como se, né, a gente não sabe se o Mourão ele assumiu. Eu igual brinquei no meu grupo de política internacional. Tem três poderes executivos, o Itamaraty, o presidente e o vice-presidente tem três poderes executivos. Isso mostra muita descoordenação do nosso governo, né? Quem que está falando oficialmente pelo Brasil? Não existe mais governo? Eu estou assustado com essa questão, né? O Bolsonaro ele devia de ser mais firme, ele está esperando, eu acho que a reunião que vai ter da ONU também para tomar uma posição mais firme. Nesse momento eu acredito que os governos eles estão preocupados, deve ter um monte de país ligando um para o outro, né? Porque está tudo acontecendo muito rápido. Igual perguntaram sobre um jornalista da Índia perguntou na coletiva do Biden, e a Índia, não sei o que, ele falou, estamos conversando com a Índia aí.
essa dica que o Biden deu é assim, deve estar rolando telefonema entre presidentes o tempo todo. Talvez o Bolsonaro tenha ligado para o Biden, não sei, especulação, mas deve estar assim, porque as coisas aconteceram. Não é que aconteceu, né, de uma hora para outra. Já teve outros momentos tensos. Quem acompanha meu canal sabe, por exemplo, em 2011, mais de 50 navios no começo da guerra da Síria, parecia que o mundo ia acabar, a Terceira Guerra Mundial. Já houve momentos desse tipo, assim, tensos, e o mundo não acabou, não virou guerra, não olhe para cima, não é assim. Já teve momentos tensos que, graças a Deus, se dissiparam. A gente realmente nunca sabe o que pode acontecer, sempre torce para que a razão prevaleça, mas realmente o Putin está disposto a defender a Rússia de todas as formas. Eu não quero julgar se a Ucrânia foi longe demais ou não, né? Tem a guerra de narrativas do Putin e do Biden, isso é normal. Se tiver uma nova Guerra Fria, vai ter uma guerra midiática, já está tendo. O Ocidente vai querer demonizar o Putin e o Putin vai querer demonizar o Ocidente. Já está assim, né? Eles que destruíram a União Soviética e o Putin quer restabelecer a antiga honra ali. O Putin ele mostrou que ele tem realmente um ressentimento com a queda da União Soviética, ele quer fazer a Rússia ser grande, de novamente, né? A China está dando uma apreensão muito grande no mundo porque depois de tudo, bombardeio, um monte de coisa, ela não falou nada a respeito, né? Isso são os fatos e ali eu tento ser o mais isento possível, né? Agora, como brasileiro, a minha opinião pessoal é que o Brasil ficasse neutro mesmo, né? Condenasse ali a violação da Ucrânia, mas ao mesmo tempo soltaria uma nota falando que a Rússia tem o direito de se defender, já que ele foi lá, para não ficar chato também, porque ele acabou de visitar o Putin, né? O Brasil também não tem como, por exemplo, ficou a saia justa da saia justa, porque assim, o Bolsonaro, ele não parabenizou o Trump, o Biden vencer, ele ficou amigo pessoal do Trump exageradamente, em vez de pensar numa relação a longo prazo de Estado, ele pensou em quem eu sou amigo, né? O Bolsonaro ele está com a política externa assim, quem eu gosto mais, eu sou aliado. E não é, a política externa é um pouco mais complexa do que as nossas preferências pessoais. Envolve os valores da nação, porque um presidente ele não age sozinho também. Ele tem que representar que a população representa. Nós somos um país de maioria cristã, com tradições latinas, né, latina do Império Romano. Somos, né, colonizados por Portugal. Nós temos nossa cultura, nossa estrutura do cristianismo. A gente é considerado Ocidente, mas não tão Ocidente quanto a Europa e Estados Unidos, porque a Europa e Estados Unidos são um país mais ponta de lança, vamos dizer assim, igual Israel, que é como se fosse um entreposto do Ocidente no Oriente Médio. Então, assim, a Europa, Israel, Estados Unidos e Reino Unido, eles são a ponta de lança do Ocidente. O Brasil é Ocidente, mas é um Ocidente ali mais periférico da América Latina ali, porque realmente há um pouco de preconceito. América Latina e África são regiões ali que são exploradas, né, são consideradas inferiores. Os países que são ricos e se sentem com um ar de superioridade acham que essas regiões, a Ásia ali, né, quem manda ali seria China, Rússia, Estados Unidos e Europa, em resumo. Só que o presidente ele não pode se descolar das tradições diplomáticas também, né? Então eu acho difícil mesmo. Realmente o Bolsonaro pode estar pensando. Eu prefiro que ele pense e demore para responder do que faça um negócio também descoordenado. Ele fala uma coisa e o Mourão não é bem assim, né? O Mourão ele desmoraliza muito o Bolsonaro porque às vezes o Bolsonaro fala uma coisa, o Mourão vai lá e não é bem assim, ele não tá legal, e isso não é legal. O que o Mourão faz, nunca vi um vice ser contra o próprio presidente, né? A atuação do vice é ali nas linhas ali onde o presidente autoriza ele, não, vai lá, fala em meu nome. Parece que a impressão que dá é que o Mourão e o Bolsonaro não se falam mais, porque um fala uma coisa totalmente oposta à outra. Isso causa o enfraquecimento do próprio Bolsonaro. É ridículo. Ele, como líder, ele fica enfraquecido. É igual marido e mulher, assim. O cara fala uma coisa, a esposa, na frente de um vendedor.
O cara chega, vai comprar um colchão, fala, eu quero king size porque eu tenho dor nas costas. Aí a mulher fala, ah, cala a boca, você não tem dor nas costas, vamos comprar aquele macio lá. Aí o vendedor fica assim, caramba, quem que manda nesse negócio? E eu faço o que então, entendeu? É a mesma coisa. O Bolsonaro fala uma coisa, o Mourão fala outra, e o Itamaraty fala outra, tem 3 poderes executivos no Brasil, e aí vai, eu não vou entrar em política nacional, vai a STF, fala, tem mais três poderes executivos misturados com o judiciário, enfim, é complicado. Eu lamento as mortes que estão acontecendo na Ucrânia, eu não gosto de guerra, apesar de os vídeos que eu fiz, queria deixar claro aqui. Meu vídeo, não é que eu sou obcecado por esse assunto militar. Eu gosto de relações internacionais e sempre fiquei atento para tentar prevenir. Eu fiz simulações falando ao perigo de ter uma guerra mundial, uma escalada. O meu objetivo não é que nunca foi de ter uma guerra mundial, porque é horrível, a guerra causa mortes, pessoas, né, as famílias desalojadas, é igual o desastre natural, só que é um desastre causado pelo próprio homem, é uma coisa horrível. Ah, a minha, o meu intuito aqui do canal era fazer simulações de guerra, tudo, para atrair o assunto para as pessoas falarem como a chamar a atenção do perigo de uma escalada. E realmente o pior cenário aconteceu. Eu não quero entrar no mérito se o Putin está com o Biden, tem sanidade ou não. Nós vivemos 2 anos de pandemia, milhares de mortos no mundo inteiro, né? Não é questão de conspiração ou não. A humanidade sofreu muito já. E se essa guerra se prolongar, ela pode causar realmente uma guerra, uma terceira guerra mundial. Os países terem que escolher e tudo pode acontecer muito rápido. Se alguém, presidente, ouvir, alguns assessores, as coisas podem acontecer muito rápido. Então vocês vão ter que tomar decisões difíceis em muito pouco tempo. Se a pandemia já foi péssima, guerra será mais. A gente, muitas pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial já estão bem idosos, muitos já faleceram, mas há relatos daquela época de quem viveu guerra mundial, pandemia também foi um horror. A humanidade sempre teve guerras, epidemias, desde o Império Romano, às vezes tinha epidemias, matava aquela pilha de corpos assim na rua. Então, guerras e pandemias, essas coisas sempre tiveram na humanidade, né? Eu rezo para que a paz mundial seja um dia estabelecida, né? Assim como o fim da escravidão era um sonho antigo, desde a antiguidade, né? Independente de se a pessoa é cristã ou não, né, o cristianismo influenciou o mundo a tentar ser cada vez melhor. A filosofia também ajudou o homem a tentar melhorar a moralidade, a filosofia, o cristianismo, as religiões tentam sempre elevar o padrão moral da humanidade. E a sociedade como um todo, ela perde com guerras, com conflito, né? A ONU, ela vai se ficar muito enfraquecida, porque o objetivo da ONU era manter a paz mundial, né? E a Liga das Nações, antes de existir a ONU, fracassou. Se tiver uma guerra mundial, a ONU vai ter que ser reelaborada. Vamos passar milhares de mortos, danos, estrutura no mundo inteiro. Eu rezo para que isso não ocorra. Sempre há a chance da diplomacia ou não escalada, né? É difícil, é maquiavélico falar o que eu vou falar, mas se o Biden, se a OTAN não interferir e realmente o sofrimento for a anexação da Ucrânia pela Rússia e a OTAN só pelo menos fortalecer as fronteiras ali dos países da OTAN e o Putin parar por aí, né? Não querer tomar o leste europeu inteiro. Se ele quiser tomar o leste inteiro do europeu, igual o próprio Biden falou, aí a probabilidade de guerra mundial realmente todos os países não vão ficar olhando da Europa isso acontecer. Questão de sobrevivência deles mesmos. Uma guerra na Europa, né? Eles vão mobilizar soldados, tecnologia ali, armamentos para conter a Rússia. Só que a Rússia, quem acompanha a história quem acompanha a tecnologia sabe que a Rússia está com armamentos assim, não dá nem para saber ali que ganharia. Mas eu, como brasileiro ocidental, eu apoio, na minha opinião, o Brasil devia de apoiar os Estados Unidos e Europa, ainda que seja o lado perdedor
de uma possível guerra contra a Rússia e China. Eu acho que a Rússia e China estão muito fortes, tanto economicamente, a China, militarmente, de estratégia. E eles estão com a. Os russos têm uma moral elevadíssima, os soldados são altamente treinados, os chineses também, né? Eu realmente não tenho a mínima ideia, não estou nem falando em conflito nuclear, mas eu acho que o Brasil, mesmo que perca, devia de lutar pelo lado da liberdade do Ocidente mesmo. Se a coisa piorar mesmo de um jeito que não tenha jeito, eu acho que é preferível o Brasil lutar, cair atirando junto com os Estados Unidos, Europa e a OTAN, já que é um membro aliado da OTAN desde 2019 que o Trump fez, né? Inclusive, com um membro do grupo que eu respeito muito lá no meu grupo, ele acha que ser membro da OTAN extra-aliado não é quase nada. Eu discordo com todo respeito. Você, a Coreia do Sul e Japão também são aliados extra-OTAN, né? Na verdade, a OTAN ela gosta de ser da Europa e dos Estados Unidos e Canadá. Eles não querem se ampliar geograficamente. Mas é óbvio que a OTAN sendo a aliança, né, teoricamente a aliança mais forte do mundo, tem aliados em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil. Então, eu não sei, realmente não sei o que vai acontecer. Torço a Deus para que, se haja uma guerra, que ela fique restrita, infelizmente, ou a Ucrânia se renda e já vire território russo, e a OTAN também dê sinais claros que o Putin não pode continuar, vamos dizer assim, né? É preferível do mal um mal menor, sempre. Então, assim, se os Estados Unidos der uma resposta muito grave também, corre o risco de um conflito nuclear. Então, assim, pelo que o Biden falou, ele não vai mandar tropas para a Ucrânia. Então, assim, talvez o Putin ele realmente consiga os objetivos que ele quer de realmente anexar a Ucrânia inteira. Pode acontecer em um dia, dois, realmente. A gente não tinha uma noção, uma potência nuclear como a Rússia, de uma grandeza sensacional militar, capaz de fazer, né? Então, assim, se a Rússia conseguir essa proeza, vai ficar muito fortalecido. Inclusive, um comentarista da CNN disse realmente isso, que o Ocidente ficou desmoralizado, principalmente o Biden, com a retirada de tropas do Afeganistão, né? E é isso, né? Resolver os problemas pela força causa uma instabilidade que a gente não estava acostumado. A gente está há 70 anos praticamente sem guerra mundial. O mundo estava acostumado a ter prosperidade, livre comércio, democracia, né, se beneficiar da globalização. Muita gente é contra a globalização, mas já está vivendo nisso. A peça do celular vem de outro lugar, tal. A gente nem lê mais de onde é produzido as coisas que a gente consome, de tão integrada que é a economia mundial. E guerra mundial acaba isso. É pior do que pandemia, lockdown, né? Muita gente não sabe, mas assim, eu vou falar dicas até pessoais, porque eu gosto desses, assim, gosto de me inteirar desse assunto. Não é que eu gosto de guerra, mas muita gente esquece que é igual greve dos caminhoneiros. Se tiver uma guerra, o fluxo do comércio acaba. A guerra fecha o espaço aéreo, não tem caminhão nas estradas, né? Muita gente se esquece da comunidade, vive em cidades grandes, esquece que o supermercado, a farmácia, a padaria, ela tem que ter um abastecimento contínuo de caminhões ali chegando, aviões, navios para manter abastecido, né? Eu sigo pessoalmente, né, um preceito do judaísmo e uma igreja que eu gosto de frequentar. Inclusive eles falaram lá, uma igreja americana, desculpa, de fazer estoques, né? Geralmente enlatados, água, porque quem tiver condições financeiras de fazer estoque, os seguidores do canal, né, quem não pretende sair do próprio lugar, da cidade onde mora, aqui no Brasil mesmo. Porque, por exemplo, o Maduro da Venezuela já declarou apoio, né? Cuba e Venezuela declararam apoio ao Putin. Então, assim, mesmo que a guerra, a fronteira que eu fiz, né, que fronte de combate possível, tem muitas tropas dos Estados Unidos entre a fronteira da Colômbia e a Venezuela, que é no norte do Brasil. Ainda que o Brasil se declare aliado da OTAN juntamente com a Colômbia, a Venezuela pode ter apoio também da Rússia, então pode ter combates aéreos no norte do Brasil ali. Então,
né, a gente não sabe, a coisa pode se espalhar rapidamente. E eu, por exemplo, fiz curso de Harvard sobre você fazer planos, essas coisas, e você tem que aceitar a realidade, né? Quando teve greve dos caminhoneiros por uma semana, acabou gasolina, acabou alimentação, acabou tudo. Então, assim, se você faz um estoque ali de alimentos, água, remédios, se você tem dinheiro, né, se você tem uma reserva, você vai ficar com alimento, coisa que você já consome mesmo. Você vai comprar antes, dura 5 anos. Agora, se realmente tem uma guerra, o comércio trava e aí você morre de fome. Então, assim, geralmente análise de cenários assim absurdos, você tem que ver o que que eu ganho fazendo isso e o que que eu perco caso eu não fizer. Então, assim, se você se precave e faz o estoque e a guerra acaba, beleza, você vai ficar cheio de coisa ali para comer. Mas caso aconteça o contrário, você não faz o estoque e a situação piora, você fica na pior da situação possível. Então eu recomendo aos seguidores do meu canal, muitos, eu tenho grupos que eu tenho amigos judeus também, alguns estão fazendo estoque. Realmente, essa tensão na Ucrânia já faz mais de 2 meses já. Então realmente ali é complicado. Eu acho, tô dando uma dica de nível pessoal, né? Se você tiver condições financeiras, eu recomendo porque pode acontecer do Brasil travar também. A gente nunca sabe. Realmente é uma coisa muito surreal que a gente está vivendo nesse dia de hoje, de 24/2 de fevereiro, próximo aí do Carnaval. É uma festa que geralmente é alegre no Brasil, mas está um clima horrível. Eu andei, né, aqui na minha cidade, todo mundo com cara apreensiva, ninguém. Tá todo mundo sem acreditar no que está acontecendo. O brasileiro até gosta de fazer muitos memes, até dessa vez eu não vi até nem muitas piadas assim não. O mundo inteiro está realmente apreensivo. Eu rezo, né, meu lado espiritual, não tenho problema de falar, eu rezo mesmo para que isso tenha um desfecho ali o menos horrível possível. Porque guerra mundial é a pior coisa possível. E com bombas atômicas eu acho que devastaria todo o hemisfério norte ali. Para quem é mais espiritualizado, segue o espiritismo, Chico Xavier, ele fala que se acontecesse a Terceira Guerra Mundial, todo o hemisfério norte ficaria inabitável com uma guerra nuclear. Espero que essa profecia do Chico Xavier não ocorra, né, da espiritualidade, esses nossos grandes mentores espirituais que auxiliam o bem na Terra, né, os outros grandes profetas também, como o próprio Moisés do judaísmo, cristianismo, né, Jesus, nosso Senhor Jesus, e nosso querido profeta Maomé do islamismo, das 3 religiões abrâmicas mais importantes. Eu particularmente vejo o judaísmo, cristianismo e islamismo como a raiz do judaísmo, o tronco é o cristianismo e a copa da árvore o islamismo. São todos frutos do mesmo Deus, que Deus ele ilumina todas as religiões, né? Eu não acredito que Deus ele faria várias culturas, povos diferentes e iluminaria só, escolheria um só para iluminar e deixaria todo o resto da humanidade sem sua luz. Eu não realmente não concordo com essa ideia. Ela também, se você parar para pensar profundamente nela, não faz sentido mesmo, né? Se você acha que só a sua religião é a verdadeira e todas as outras são falsas, a chance é muito grande disso não corresponder à verdade. E é isso que eu desejo a paz mundial e solidarizo com as vítimas da guerra da Ucrânia, que já estão acontecendo. Desejo que realmente a ONU se imponha, né, inclusive militarmente, se possível, mandar tropas da ONU mesmo, para tentar, né, não sei, tropas de paz, mas que tenta cessar essa questão o mais rápido possível. Não sei se a ONU conseguiria mandar uma para realmente não ter que envolver a OTAN e a Rússia, né? Talvez a ONU pudesse enviar tropas ali, os capacetes azuis que chamam, né, da ONU, de várias nacionalidades, não sei. Realmente eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Estou apreensivo como todas as pessoas do mundo todo observando essa catástrofe muito rápida acontecendo. Espero que Deus proteja toda a nossa vida. Realmente eu acredito que Deus ele é o nosso Pai, ele está orando, ele tem tudo planejado já o destino da humanidade, né? Só que a gente tem que fazer a nossa parte no nosso cantinho,
e rezar para que tudo corra bem. Um abraço a todos e bem-vindos ao canal Chester News. Se gostou, dá um curtir no vídeo para ele ganhar relevância e se inscreva no canal aí. Eu peço desculpa, eu fiquei um tempo sem fazer vídeo, porque realmente eu estava com alguns problemas ali com o notebook e agora eu vou voltar a fazer vídeo. Realmente também estou assim perplexo com essa situação e realmente torço para que a humanidade ache um caminho sem ser da guerra e da violência extrema ali, que os conflitos militares causam muito sofrimento e eu acho que, né, não sei se o Putin voltaria atrás ou se acontecer esse conflito que ele dure o mais rápido possível e cesse o mais rápido possível também. Um abraço a todos e fiquem com Deus.